Isso é apontado na última trombeta. Porque veja, o povo vai ser introduzido na terra, e quando ele é introduzido na terra, a terra vai ser dividida entre as 12 tribos. Isso acontece hoje conosco, não de uma forma literal, mas na realidade das coisas que Deus tinha em mente. Então aquilo que eles passaram para entrar e chegar em Canaã é o que nós temos passado hoje de uma forma espiritual. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá vendo como ele está explicando o sábado? E aquele povo ele não pôde entrar no descanso do Senhor quando saiu do Egito, porque eles não acompanharam aquilo que escutaram pela fé. Mas nós que cremos, porque cremos no Messias, nós aceitamos a fé porque entendemos o Filho de Deus. Pois se nós cremos, obviamente, nós temos fé. Agora no verso 8, veja como ele vai associar a entrada do povo em Canaã ao descanso, mas não a completude exata e perfeita do entrar no descanso, porque diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E é muito interessante que essa expressão repouso aqui é a palavra sabatismos, que é a observância do sábado. Ele não está dizendo aqui para a gente guardar literalmente o sábado, mas ele está associando a entrada na terra aos sabatismos, ou seja, entrar no descanso. Josué introduziu o povo na terra para dar herança, mas o texto mostra que essa introdução na terra estava apontando para o sábado. Então, todo o tempo que Deus pediu para que Abraão saísse da sua terra em Harã, em Ur dos Caldeus, ele estava saindo, veja, Ur dos Caldeus, Harã, eram nações gentílicas, eram povos gentios no qual Abraão estava nesse meio. E Deus vai chamar ele para uma herança, perfeito? A promessa do chamamento, ela começa ali. Quando Deus chama Abraão, ela começa literal, ou seja, Abraão em figuras vai para a terra da herança, mas ele não vai receber nada lá, né? Abraão vai morrer sobre a terra, ele vai comprar um campo na terra porque a terra não era dele, ele vai ser peregrino naquela terra, por isso que vai dizer, né, lá em Hebreus, que eles foram como peregrinos estrangeiros na terra da promessa, mas morreram sem a concretização das promessas. E o que concretização das promessas era essa? Era justamente tomar posse da terra, né? Aí diz ali que todos esses morreram na fé sem a concretização das promessas, né? E alguns vão dizer, tá vendo aqui, Enoque morreu. Não, irmãos. Os que receberam a promessa da herança da terra, no contexto foi Abraão, Isaac, Jacó e Sara. Estes morreram, né? No contexto, não está apontando para Enoque, não está apontando para os outros, mas está falando de Abraão, Isaac, Jacó e Sara. Estes receberam a promessa e morreram sem concretização. Então, ela vai começar lá no passado, quando Deus chama Abraão, mas ela vai se completar quando Deus vai trazer a descendência de Abraão pela ressurreição. Você já imaginou, irmãos? Quando tocar a última trombeta, todos aqueles que foram do Senhor ao longo das eras, todos eles vão se encontrar com uma grande família com o Senhor. Diz lá, né, que todos nós nos reuniremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, a igreja, o Israel do antigo pacto que obedeceu ao Senhor, todos nós nos encontraremos, circuncidados e incircuncisos, todos se reunirão com Cristo como uma grande família. E Abraão é nosso pai, porque Abraão ele estava sendo como uma imagem ali de Deus. Veja, Abraão, irmãos, uma imagem de Deus, o pai, por isso que Abraão já estava bem velhinho, representando um ancião de dias. Isaac, o seu filho, aquele que vai ser entregue para ser sacrificado, uma imagem do Cristo. Então, quando Deus disse que Abraão se tornaria pai de numerosas nações, ele estava apontando para ele mesmo. Deus era um pai exaltado e Deus vai criar numerosas nações e agora ele vai ser pai de numerosas nações. Então, essas numerosas nações geradas em Abraão agora vão se encontrar com Cristo nos ares. Todos nós tornaremos para a nossa herança por meio da ressurreição e todos nós nos encontraremos como família para entrarmos na nossa herança.
Isso tudo vai acontecer ao toque, ao som da última trombeta. Perfeito? É aquilo que Jesus vai chamar de último dia. Então nós precisamos entender, irmãos, que tudo isso está apontando na lei. E esses apontamentos da lei é o embasamento pelo qual o Espírito Santo vai influenciar e inspirar a Paulo para que ele falasse sobre essa última trombeta. A primeira coisa que nós precisamos entender é que na lei existiam alguns tempos determinados de Deus. Os tempos semanais, anuais, a cada 7 anos e a cada 59 anos. E o primeiro tempo determinado, que é o tempo determinado semanal, era o sábado, que era a relação do descanso semanal, que o povo descansaria a cada 7 dias. O povo trabalhava 6 dias e descansava no 7º. E essa semana vai ter um vídeo aqui onde eu vou demonstrar que a ressurreição, ela está apontando do 6º milênio para o 7º milênio. Assim também Deus mandava parar o trabalho do 6º dia para o 7º dia. Por quê? Porque Deus está mostrando que o trabalho nesse mundo durante 6.000 anos findou e agora não existe mais trabalho do homem nessa terra, mas todos vão ter que se dedicar inteiramente ao trabalho do Senhor. E quando você vai nos templos, ou seja, nas festas do Senhor, nós vamos ver que existem festas que aconteciam anualmente. O primeiro tempo determinado que está associado com o segundo tempo determinado é Páscoa e Ázimos. Do dia 14 para o dia 15 do primeiro mês do calendário bíblico, você tinha Páscoa. E essas duas festas, veja, elas estão apontando para a morte de Cristo na Páscoa e o tirar do pecado nos ázimos. Por isso, tirar o fermento da casa os israelitas precisavam. E depois disso, nós vamos ter, não é mesmo? A festa das primícias que acontecia no primeiro dia após o sábado. Jesus ele vai ressuscitar no domingo, no primeiro dia após o sábado, como testemunho daquilo que estava na lei, que estava apontando a ressurreição. E depois disso nós vamos ter o Pentecostes, que está apontando para o derramamento do Espírito Santo. Passando-se 4 meses, nós vamos ter o Dia das Trombetas, que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. O Dia das Trombetas não representa especificamente a vinda de Jesus, mas ela vai correr ao longo de 10 dias, até que vai vir o dia da expiação, e esse dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês, e aí o sumo sacerdote sairia do Santo dos Santos e levaria o povo agora para a festa dos tabernáculos, que vai representar o reino de Deus. E depois nós vamos ver, irmãos, que a cada 7 anos a terra guardaria um sábado. Então aqui você tem um tempo determinado já, os 7 anos. A cada 6 anos o povo trabalhava normalmente no plantio e na colheita, mas no 7º ano o povo não podia plantar e nem colher. Era o ano, as dívidas seriam pagas neste 7º ano. E aí nós vamos ter o último tempo da lei. E neste último tempo da lei era onde havia o ano aceitável do Senhor, que era o jubileu, onde a cada 50 anos, no 7º mês, aos dias 10 deste mês, se tocava o quê? Uma grande trombeta, e o povo no dia 10 do 7º mês ia santificar o ano 50, onde os escravos seriam libertos, cada um tornaria para essa herança e todos tornariam para a sua terra. Acho que você está conseguindo perceber aonde eu quero chegar. Os tempos determinados do Senhor, eles tinham trombetas. Na lei dizia que vocês vão tocar trombetas nas vossas solenidades, vocês vão tocar trombetas nos seus dias festivos, vocês vão tocar trombetas em vários momentos. Mas no ano 49, ao dia 10 do 7º mês, havia o grande toque de trombeta na terra. E esse grande toque de trombeta santificava o ano 50 para que o povo saísse da escravidão e cada um tornasse para a sua herança. E o mais interessante é que nesse ano 49, que era 7 vezes 7 anos, nesses anos 7 não havia colheita e nem plantio na terra. Não havia todos os tempos determinados, mas havia Páscoa, havia trombetas e havia expiação. Mas não havia as outras festas que estão ligadas à colheita, que é primícia e tabernáculos. Por quê? Porque Deus não quis que houvesse tabernáculo no ano 49, porque o ano do jubileu é uma abertura maior para demonstrar a realidade dos tabernáculos. Então, sábado, ano do jubileu, o ano do descanso, tudo isso está falando do tabernáculo, da grande festa que vai acontecer dos tabernáculos no reino de Deus. Portanto, a última festa, que é os tabernáculos, é o jubileu visto de uma outra maneira. Mas, na realidade,
o sábado milenar, o ano do jubileu, que é o ano aceitável do Senhor, e a festa dos tabernáculos são todos a mesma coisa. Lá na lei, então, em Levítico 25, tá? Preste atenção no que vai dizer. Contareis 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneiras que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar uma trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra, santificareis o ano 50º e proclamarei liberdade na terra, todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, tornareis cada um para a sua possessão e cada um para a sua família. E o que foi que eu falei agora há pouco, irmão? Que Deus ele prometeu uma herança para Abraão, e essa herança só vai ser concluída na ressurreição. Abraão e os seus descendentes se encontrarão com Jesus e todos como uma família tornarão. Ou seja, todos nós tornaremos para a nossa família como filhos de Deus e tornaremos para a possessão, ou seja, a herança que Deus prometeu para Abraão e para sua descendência. Essa herança se cumprirá por meio da ressurreição. E o mais interessante, irmãos, é que a palavra jubileu no hebraico é a palavra Yovel, significa o chifre do carneiro. O ano 50, que é o ano do jubileu, é literalmente o ano do Yovel, o chifre do cordeiro. Irmãos, não havia trombetas depois dessa. A última trombeta que existia na lei era a que se dava no ano 50, onde ela seria tocada no dia da expiação, passaria-se uma grande trombeta na terra, e essa grande trombeta que passava na terra levava o povo para a libertação, para que eles fossem para o ano 50. Esse é o ano aceitável do Senhor. É por isso que no ano 50, que está apontando para o jubileu, está profetizado em Isaías aquilo que Cristo faria, porque diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação. Veja, a completude dos jubileus e a concretização deles está aqui. E pôr em liberdade os algemados e a pregar o quê? O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Enquanto para o mundo é vingança da parte do Senhor, para o seu povo é libertação, é o ano aceitável do Senhor, onde os ímpios serão destruídos, mas os santos serão colocados, e tornarão para a sua herança. E nesse ano do jubileu se manifestava uma figura chamada o Gaal, que é o libertador, é aquele que tocava a trombeta e libertava e proclamava a libertação na terra. Essa é a figura do Gaal. E o mais interessante é que isso vai dar quando? No dia da expiação. Irmãos, o dia da expiação era muito tremendo. Por quê? Porque o dia da expiação, ele era o momento onde você viu o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, representando Cristo ascendendo até os céus, entrando no Santo dos Santos, que é estar assentado à destra de Deus, irmãos. Porque não existe lugar mais santo que estar à destra de Deus. O trono de Deus é o lugar mais santo que existe no universo. Então, infelizmente, tem pessoas que disseram, não, Cristo entrou em tal data. Não, Cristo entrou na sua ascensão para o céu, ao Santo dos Santos. Mas assim como o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos e levava o povo para a festa dos tabernáculos, veja, uma grande trombeta será tocada no dia 10, no dia da expiação, para levar o povo para a liberdade. Assim também, na realidade, irmãos, no verdadeiro sair do sumo sacerdote do Santo dos Santos que está no céu, o Cristo vindo, o céu se abrindo, veja, o véu se abrindo para que ele venha, vai estar tocando a última trombeta que vai dar início ao ano aceitável do Senhor, o verdadeiro jubileu, o jubileu de número 120, que é 6.000 anos completos, 120 vezes 50 anos. Por isso que nós vamos ver que Deus fala, o tempo do homem será 120 anos. Assim também, o tempo do homem, no contexto geral, será 120 jubileus. E quando essa trombeta tocava, essa figura desse Gaal se manifestava tocando a trombeta, libertando os escravos das prisões, proclamando o ano aceitável do Senhor, e as dívidas eram todas pagas. Isso estava acontecendo quando? No dia da expiação. Por quê, irmãos? Porque quando Cristo vir, ele vai vir sem pecado,
para tirar esse pecado que está no nosso corpo. A expiação terá sido de fato feita. Ela começa na cruz, justificando nós os nossos pecados, porém ele vai tirar o efeito do pecado que está no nosso corpo, tirando esse corpo corruptível e tirando a mancha do pecado de sobre nós, no sentido de que nós não poderemos mais pecar. Nós somos justificados na cruz, o trabalho de Cristo foi consumado, mas existem benefícios que são dados na cruz e existem benefícios que são dados na ressurreição, porque nós ainda pecamos, irmãos, então isso precisa ser tirado. Por isso que a santificação do ano dos jubileus se dava ao toque da última trombeta que estava no ano, que era a trombeta que o Gaal tocaria. E essa palavra Gaal significa literalmente o libertador. É por isso que em Romanos Paulo vai falar do libertador. E ele diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador. Esse texto vai estar em Isaías, e lá a palavra em Isaías vai ser Gaal, e é o mesmo libertador que vai estar em Isaías 61. O Senhor me ungiu com o seu espírito para proclamar a libertação aos cativos. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Como? No dia da expiação, irmão. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, tá? Todo Israel, como fala aqui, irmão, está falando da igreja, judeus e gentios. Tem muitos vídeos no canal sobre isso. Então eu não vou explicar isso aqui agora. Mas ele está apontando isso aqui para o Israel, unindo-se judeus e gentios e se tornando o Israel de Deus, composto de judeus e gentios, tá? Tem vídeo no canal sobre isso, então não vou me adentrar nisso aqui. E percebe então que esse libertador, ele vem para apartar as iniquidades de Jacó, tirar os pecados de Jacó, e essa expressão Gaal, ela vai estar apontando para o ano do jubileu, que esse era aquele que tocava a trombeta e levava o povo para o ano do jubileu. Então, quando Paulo ele fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, é isso que Paulo tem na mente. Você consegue perceber que é um mistério, que na verdade é um quebra-cabeça de peças que você vai somando aqui, você vai somando ali e você vai chegar à completude dos fatos. E essa última trombeta, Paulo claramente vai se utilizar por meio da revelação do Espírito e apontando para o ano do jubileu, que é o ano aceitável do Senhor, quando todo o povo vai ser liberto da escravidão, as dívidas vão ser pagas e cada um vai tornar para a sua herança, ou seja, a sua possessão. Nós vamos juntamente com Abraão tomarmos posse da herança. E também diz, cada um tornará para a sua família. E hoje nós somos família de Deus. Nós tornaremos para a nossa família aqueles que são participantes da herança. Então esse é o mistério que Paulo tem em mente em 1 Coríntios capítulo 5. E agora você vai me perguntar, tá, mas aonde está essa trombeta em Apocalipse que fala desse mistério que Paulo está revelando, em que agora o povo tornaria para a herança e tomaria posse do reino para ser introduzido na herança de Abraão? Então vamos olhar aqui, porque a própria Bíblia vai revelar para nós. Primeiro, lembre-se que Paulo fala que a última trombeta, ela é um mistério. Mas é um mistério, como eu falei atrás para você, revelado por meio do Espírito e por meio da sabedoria que o Espírito nos proporciona. Lá em Apocalipse, um anjo poderoso vai falar sobre isso. Apocalipse capítulo 10, verso 5. É bom que você leia todo o contexto, mas no verso 5 diz assim: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. E no contexto grego, nós vamos ver que a tradução correta é já não haverá mais o tempo, né? Já não haverá mais o tempo, porque eu não me lembro se é Cronos ou se é Kairos. E aí ele vai dizer, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistérios? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos ao som da última trombeta. E ele fala aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Que mistério? A trombeta que foi anunciada por Paulo, que é o mistério de Deus que vai se cumprir. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ainda vai dizer lá em Apocalipse 11, preste atenção, aonde vai ser dado a herança e Deus ele vai tomar posse do seu reino estabelecido. Porque vai dizer assim em Apocalipse 11, verso 15, e o sétimo anjo tocou a trombeta
E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que ele não fala que há de vir? Porque Jesus está vindo aqui. Porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Irmãos, Jesus ele reina lá no céu. Mas nós temos que entender que Satanás ainda está em posse. Ele tem alguma autoridade sobre esse mundo. E Deus está esperando cumprir esse tempo. E esse tempo vai se cumprir ao som da 7ª trombeta, onde ele vai tirar o poder de Satanás, que domina sobre esse mundo. Satanás ele ainda atua em reis, em principados, potestades que dominam sobre o mundo. Mas na volta de Jesus, ao toque da 7ª trombeta, tudo isso vai ser tirado e aí Cristo reinará sobre a terra, sobre todas as nações. Porque vai dizer, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui é a ressurreição. Dar o galardão aos teus santos, os profetas. Você viu ali que fala: assumiste o teu grande poder e passaste a reinar? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Por quê? Porque Deus vai dar a herança, o domínio desse mundo para a igreja, através do Cristo e por meio da herança do mundo que foi destinada para Abraão. O mistério de Deus, ou seja, a última trombeta, está se cumprindo aqui. E isso vai completar o que está sendo dito lá no jubileu. Preste atenção. Lá no ano do jubileu, Deus dizia que haveria resgate sobre a terra. Por quê? Porque a terra era do Senhor. Assim também, no ano do jubileu, a terra voltaria para o seu dono original. Ou seja, se eu comprasse uma casa e vendesse essa casa, daqui 50 anos eu teria a possibilidade de resgatar essa casa. Assim também, quando vir o verdadeiro e grande jubileu, Deus ele vai resgatar a posse desse mundo, porque diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois peregrinos e estrangeiros. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Irmãos, é como se o inimigo tivesse tomado a posse dessa terra por causa do pecado. Mas quando se cumpriu o grande dia da expiação, o pecado desse mundo é como se ele fosse tirado. E Satanás agora vai perder a sua autoridade e a terra vai voltar para o seu dono original, que é o Senhor. Por isso que diz: portanto, em toda a vossa terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Quando? E o 7º anjo tocou a sua trombeta, dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Toque da 7ª trombeta, o ano, o grande jubileu que Deus falou aos profetas, os apóstolos, se cumprirá. No final do vídeo vão ter mais alguns vídeos e estudos para você estar participando.